Bom, pegando um outro relato, né, que a gente costuma ouvir e que pode se associar aí a pernas inquietas, né? O paciente muitas vezes pode falar que é uma necessidade de mover a perna à noite, quando vai se deitar, e alivia ao se mexer, né? E essa característica é bem importante, é bem marcante na síndrome das pernas inquietas. Então, afinal, diante desses exemplos de diagnóstico diferencial, né, como a gente poderia definir a síndrome das pernas inquietas? Bom, a gente pode começar analisando um capítulo, né, específico da Classificação Internacional de Transtorno do Sono. É um capítulo que envolve transtornos de movimento relacionados com o sono. E a síndrome das pernas inquietas, ele é um transtorno de movimento associado ao sono, como está listado aqui, né, como a doença principal desse capítulo. Tá? Nós temos ainda aí nesse capítulo bruxismo, câimbras de pernas, transtornos de movimentos periódicos, que a gente vai comentar aqui mais adiante, a mioclonia benigna da infância, transtorno de movimentos rítmicos, que é uma outra coisa diferente, mioclonia própria espinhal, transtorno de movimento relacionado com sono secundário à condição clínica e com transtornos não especificados. Vamos focar então agora na síndrome das pernas inquietas. Teoricamente, a gente pode denominá-la como uma condição sensório-motora que envolve uma urgência em movimentar as pernas, tá? E é uma característica muito marcante da síndrome, essa sensação de urgência. Eu diria até que talvez seja, de forma didática, né, é mais fácil da gente reconhecer a síndrome através dessa característica. Tá? O paciente ele tem que se queixar dessa sensação de urgência, dessa vontade de mexer as pernas, tá? Muito mais do que o movimento em si. Tá? Acho que eu diria que a característica principal que a gente tem que buscar no relato do paciente é essa sensação de urgência. Tá? E essa sensação de urgência, ela surge em momentos específicos, tá? E é no caso aqui, no final do dia, certo? Ou seja, existe uma distribuição circadiana, existe um circadianismo em relação ao surgimento desse sintoma. Isso é uma coisa que também ajuda a diferenciar facilmente de várias outras condições, tá? Esse momento em que esse sintoma acontece. Ocorre em repouso e melhora com o movimento. Por isso que o paciente muitas vezes mexe a perna para poder aliviar aquela sensação de urgência. Bom, óbvio que por conta de ocorrer no final do dia, né, próximo do horário de dormir, a síndrome das pernas inquietas acaba, né, afetando o sono do paciente. E afetando o sono do paciente, acaba também repercutindo na qualidade de vida. Um ponto interessante aqui em relação à nomenclatura, tá, é que antigamente essa doença era denominada como doença de Willis-Ekman. Hoje, né, seria o epônimo da síndrome das pernas inquietas. E existe uma campanha, hoje em dia, né, para a gente tentar retomar essa nomenclatura, por um motivo muito simples. Né? Esse nome, síndrome das pernas inquietas, pode confundir muitas vezes. Não é à toa que muitas vezes os pacientes, né, chegam referido que estão com pernas inquietas, ou até os médicos fecham o diagnóstico de síndrome das pernas inquietas sem que necessariamente seja. Tá? Porque um nome, né, facilita essa associação com qualquer tipo de movimentação de perna. E quando a gente especifica em doença de Willis-Ekman, a gente pode delimitar mais esse quadro clínico, tá? E delimitar mais esse diagnóstico. Tá? Mas ainda síndrome das pernas inquietas é um nome oficial, tá? E esse quadro é muito mais conhecido por esse nome mesmo, síndrome das pernas inquietas.